Quantos alunos tem essa turma, gente? Umas 50. 50? Edmara, tem duas, tá? Que para mim são principais. Aí depende do seu tempo. Tem o Goodman, tá? O Goodman a gente chama de Bíblia da farmacologia, né? Ele é bem grande porque ele é bem detalhado mesmo, né? Você encontra lá. E tem o Hang, né? O Hang ele vai mais logo ao ponto, ele não detalha tanto os mecanismos e você também pode estudar por ele, tá? No final eu deixo as referências na aula para vocês. Gente, eu vou voltar, tá bom? Vocês estão vendo aí minha tela? Tá passando o slide? Sim. Sim. Ok. Nós vamos então agora falar sobre as preparações, tá? Preparações que existem, tá bom? Porque a gente tem a testosterona que é endógena, mas a gente também tem a testosterona sintética, tá? Qual que é o problema da testosterona quando ela é ingerida, né, por via oral? Ela vocês lembram do que é efeito de primeira passagem? Que é um problema que muitas medicações administradas por via oral, elas sofrem o efeito de primeira passagem. Vocês lembram o que é o efeito de primeira passagem? Sim. Lembra, né? É o que é? Quem disse sim? É o que é? É o Luiz, não é? É quando você toma o remédio, aí passa primeiro por aquele efeito do fígado, que o fígado vai deteriorar, aí depois pro corpo. Metabolizar. Uhum. Aí perde eficiência, né? Exatamente, porque ele diminui a concentração dele plasmática, né? E aí ele termina perdendo a eficiência. Então, a testosterona, alguém está pedindo aí para entrar, né? A testosterona, ela tem essa característica. Ops, não era ver, era permitir. Então, ela tem essa característica, certo? E aí, o que acontece? Quando ela é administrada de forma oral, ela não é muito. Ela não tem um efeito prolongado, tá? Ela não tem um efeito prolongado. Aí, o que eles fizeram? Eles mudaram a estrutura química da testosterona, tá? Endógena. Eles mudaram a estrutura química e aí eles fizeram alterações que tornaram a testosterona com outros efeitos e outras particularidades. Por exemplo, quando eles fizeram a adição de um radical de alquila, deixa eu pegar minha seta aqui para chamar melhor a atenção de vocês. Aqui, ó. Quando eles fizeram. Aqui, ó. Quando eles fizeram uma adição do radical alquila na extremidade X, que é o processo de alquilação, esses androgênios, com essa alteração estrutural, eles apresentavam um catabolismo oral retardado, tá? E quando eles fizeram, ao invés de adicionar uma alquila, eles adicionaram um éster, que é o 17-beta-hidrox, a gente não, eles, né, tornaram a testosterona mais lipofílica que a própria testosterona. Eles tornaram esse composto mais lipofílico do que a própria testosterona. Então, ó, os alquilados, eles tinham um catabolismo oral retardado e os ésteres, eles eram mais lipofílicos, tá? Mostrar para vocês aqui alguns exemplos de androgênios sintéticos, tá bom?
que são derivados dos ésteres, por exemplo, ésteres de testosterona, o inantato de testosterona, cipionato de testosterona, decanoato de testosterona, são exemplos de ésteres de testosterona. E os androgênios 17-alfa-alquilados, a metiltestosterona, oxandrolona, estanozolol, fluoximesterona, danozol, todos são exemplos de androgênios sintéticos, tá bom? Dos quais sofreram alterações estruturais, tá? E aí, para que são usados, então, esses androgênios sintéticos? Esses androgênios produzidos a partir da testosterona endógena. Eles são utilizados para o quadro de hipogonadismo masculino, senescência masculina e hipogonadismo feminino. Quais são as indicações terapêuticas para os androgênios? Hipogonadismo masculino, senescência masculina e hipogonadismo feminino, tá certo? Qual que é o objetivo da terapêutica com androgênios dentro do contexto do hipogonadismo masculino? É você simular as concentrações séricas normais. É para isso que serve. Se você tem um quadro, uma condição de hipogonadismo masculino, você tem as gônadas produzindo pouco ou não produzindo. Então, o que você faz? Você faz o tratamento desse quadro com a administração de androgênios sintéticos para que você mimetize o que acontece fisiologicamente, entende? Para que você simule as concentrações séricas normais. Só que para você fazer esse tipo de abordagem, você precisa, enquanto médico, monitorar os efeitos deletérios. Por quê? Porque você pode ter alguns efeitos como consequência da testosterona. Lembra que lá quando eu mostrei aquela imagem para vocês, onde estava o receptor, que tipo de tecido, que tipo de efeito? Então, vocês lembram que eu falei que se o receptor estiver nas células sanguíneas, o que gera? Estimula a eritropoiese, a produção de células sanguíneas, né? Eritrocitose, né? Se você tiver um paciente com quadro de hipogonadismo masculino e ele tiver um hematócrito maior que 50%, por exemplo, é contraindicado você fazer a reposição hormonal com androgênios sintéticos. Por quê? Porque você vai ter a testosterona por si, ela já aumenta a eritropoiese, né? A eritrose. Se você tiver um aumento do hematócrito mais 50%, você pode ter uma hiperviscosidade do sangue desse paciente, entende? E isso pode levar a outros problemas, por exemplo, trombose, né? Tromboembolia, enfim. Então, não é recomendado, tá? Não é recomendado. Outro efeito que você deve observar é a insuficiência cardíaca congestiva, porque o testosterona pode gerar retenção de sódio e água, tá? Surgimento de hiperplasia prostática benigna, hepatotoxicidade, uma característica mais específica dos 17 alfa-alquilados, tá? E também você deve monitorar o crescimento, no caso, com os adolescentes, né? Por conta disso que a gente acabou de discutir atrás. A testosterona acelera a maturação das epífises, e aí, se você fizer o tratamento do hipogonadismo como prioridade, você pode gerar uma baixa estatura. Aí, o que você faz? Você trata a deficiência do hormônio do crescimento, para depois você fazer a reposição da testosterona, tá? E nos quadros de senescência masculina, que também é a baixa produção, né? A perda da produção de testosterona, e também o hipogonadismo feminino. Por quê? Porque quando você administra testosterona, na mulher você melhora libido, energia, massa, força muscular, também a densidade mineral óssea, tá? E desenvolve também um melhoramento do desempenho atlético, tá bom? E aí, quando a gente fala de desempenho atlético, a gente entra na parte
dos anabolizantes, né? Os principais efeitos anabólicos esperados pelos usuários dos androgênios sintéticos, exatamente os efeitos anabolizantes, que é o aumento da massa muscular, né? A hipertrofia das fibras musculares, exatamente por quê? Porque a testosterona vai lá, se liga nos seus receptores de testosterona no tecido muscular, e aí você aumenta a síntese das fibras musculares, né? E, consequentemente, você tem aí uma hipertrofia muscular. Além disso, tem ainda a performance, porque você não aumenta só a musculatura, você também aumenta a performance, né? Por quê? Porque há um aumento no balanço nitrogenado, há um aumento da fixação de nitrogênio, há um estímulo da eritropoiese, o que facilita a fixação do oxigênio na hemoglobina, né? Por quê? Porque é um aumento de uma enzima chamada 2,3-difosforilato, que é responsável pela fixação do O2 na hemoglobina. Então, todos esses fatores contribuem para o uso e o interesse de pessoas, né, homens, mulheres, enfim, pelo uso de anabólicos, tá? De produtos anabolizantes. Tem o éster, o 17-alfa-alquilado, os derivados, né, de 17-alfa-alquilados, eles são os que têm maior efeito anabólico. Eles, inclusive, têm mais efeito anabólico do que os próprios androgênicos. Aí, o que acontece? Ele era muito utilizado em Olimpíadas, né, em competições esportivas, porque aumentava a performance do indivíduo. Só que ele tinha uma característica, né? Ele era detectado muito facilmente nos exames antidoping. Então, ele caiu em desuso. Aí, existe os ésteres de testosterona, ou HCG, eles já têm uma maior popularidade. Por quê? Porque eles aumentam os níveis de testosterona, entende? Da testosterona endógena. E aí tem também o DE, que eu mostrei para vocês, o DHE, né? A androstenodiona ou a desidroepiandrosterona, que é o metabólito ativo da testosterona. Esse composto, ele é vendido como suplemento, tá? Quem malha, né, rapazes, moças que malham, que eles estão mais ligados nessa questão da performance física, né, corporal, eles conhecem produtos que são a base do DHE, que é a desidroepiandrosterona. Eles aumentam a produção de testosterona, né? Tem o efeito androgênico, e aí termina aumentando a massa muscular, só que não é um anabolizante, entendeu? Não é conhecido como anabolizante, ele é tido como suplemento. E tem também o THG, né? O que é o THG? É a tetrahidrogestrinona, né? Essa tetrahidrogestrinona, ela ficou no lugar desses ésteres de testosterona. Por quê? Porque esses mais antigos, eles eram detectados rapidamente, né, nos exames antidoping. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram essas substâncias, modificaram a estrutura e deixaram ela de forma que mantinham os efeitos anabolizantes, mas tinha um catabolismo muito rápido. Então, era tão rápido que quando eles iam fazer os exames antidoping, não era detectado nem na urina nem no sangue. Entendeu? E aí ele ficou mais ele ficou mais conhecido e mais utilizado entre os atletas dos Estados Unidos, porque eles usavam a fim de melhorar exatamente esse rendimento esportivo, né, durante a época das composições, tá bom? Quais são os principais efeitos adversos, né, do uso dos androgênios? Bom, nos homens, a gente tem
A hepatotoxicidade, que é uma particularidade dos 17 alfa-alquilados, câncer de mama, alteração do ciclo menstrual, hipertrofia do clitóris, você também tem alteração da voz, tá? E também tem as alterações metabólicas, né? Redução do HDL, aumento do LDL, também tem câncer do fígado, hipertensão, redução da libido, acne, puberdade acelerada, maturação óssea precoce, redução de estatura. Aí tem a calvície, que não está aqui, tem a dependência, né, química, porque geralmente quem usa causa dependência, tem a alteração do humor, tem irritabilidade, é uma série de reações adversas provocadas pelo uso da testosterona, tá bom? Então, quando você coloca na balança o custo-benefício, você tem mais prejuízos do que benefícios de ficar ali com o corpo, né, escultural, todo bonito, bombado, malhado, mas precisa estar consciente das consequências que podem causar, que o uso do anabolizante pode causar, tá bom? Professora? Oi? Eu fiquei na dúvida quanto a esse efeito colateral da diminuição da libido. Ele seria, no caso, após, por exemplo, o uso prolongado, né? Já que a pessoa deixaria de produzir a endógena, seria isso? É porque você lembra que o eixo ele tem um feedback negativo? Aham. É porque você desestrutura o eixo, você desregula o eixo, né? Então, no caso, seria tipo, após o uso, aí a pessoa deixa de produzir, no caso, o endógeno, então teria esse efeito, né? Durante o uso também, porque você está sobrecarregando o eixo. Hum, Inclusive, você pensa, uai, infertilidade, entende? Sim, você pode causar infertilidade. Porque você pode causar um desequilíbrio. O eixo por si só, ele é super regulável dentro dos níveis basais. Quando você aumenta os níveis basais, você desregula o eixo. Então, você desequilibra a função reprodutiva, você desequilibra a espermatogênese, entende? Por isso que você tem essa alteração tanto na infertilidade quanto também na libido, tá? Porque você tem uma desregulação do eixo. E quando você retira, você ainda sofre com essa redução da libido. eu entendi a desregulação, porque no caso ele vai estar mandando feedback negativo, já que ele é um agonista do receptor, né? Mas já que ele vai estar se ligando no receptor, por que que teria esse efeito colateral durante o uso? Por superdosagem. Hum, Por seria tipo superdosagem, inclusive por dessensibilização de receptores, porque você Ah, está você entendi. tá lidando com um nível muito maior de hormônio do que eles estão fisiologicamente prontos para receber. Entendi. Obrigado, professora. Aí tem Professora, uma. só uma dúvida. O uso prolongado do sintético, ele vai inibir totalmente a produção do endógeno após a Não, administração do não, sintético? não, totalmente não, porque quando você retira, é, leva um tempo, entendeu? Leva um tempo para que você haja síntese de novos receptores, uma recomposição do eixo e você volte a funcionar. Alguns falam até 3 meses, alguns efeitos eles regridem, outros efeitos não. Há relatos, por exemplo, de dependência, que não regride, dos efeitos emocionais, né, da depressão, da irritabilidade, que não volta. Então, há relatos desses que não voltam e há relatos dos outros que, quando você retira o uso, leva um tempo, mas você tem o efeito restabelecido, tá bom? Ok. Professora, Oi. tenho uma dúvida. Em relação
manutenção, assim. Se eu quero um resultado, não mas um exemplo, academia, assim, anabolizante. Ou no caso, mesmo com o oral, com a alquila, o caso, o éster vai ser, como é que eu posso perguntar isso? Vai ser, entrar mais facilmente, ser mais lipossolúvel, mesmo o oral sendo alquila, isso que eu não entendi, por exemplo, o injetável sempre vai ser, a resposta sempre vai ser mais rápida do que o oral, mesmo alquilado? A resposta do injetável sempre vai ser maior do que o oral, mesmo que? Com a alquila, mesmo com a alquila, para conseguir aumentar a concentração dele depois do fenômeno de primeira passagem no fígado. Sim, inclusive, eu nem sei, assim, de anabolizante que você fica tomando comprimido. Não, o anabolizante, ele é muscular, entende? Ele é intramuscular. Esses que você pode... testosterona, entendeu? E que não causam todos esses efeitos adversos que o anabolizante tem, porque a concentração de testosterona nos anabolizantes é uma concentração muito alta, é uma concentração para animal, inclusive, entendeu? O mais utilizado, por sinal, é a... Como é que é? Durateston, eu até tirei da minha aula, eu tinha um slide que eu dizia todos os nomes, as doses, as vias de administração. Eu falei, gente, eu não vou tirar isso aqui, eu vou tirar isso da minha aula, porque esses meninos estão muito curiosos. Aí, mas eu sei que o principal deles é a Durateston, só que assim, não justifica os riscos. Ou, se a pessoa escolheu usar, que esteja ciente dos riscos, né? Esteja ciente dos riscos, mas o intramuscular, ele sempre vai ter um efeito mais imediato do que o oral, tá? Eu não sei se era isso que você estava perguntando, era isso? Era, professora, entendi. Obrigado, esclareceu aqui minha dúvida, era só uma dúvida mesmo. Tá bom. Aí, gente, o que acontece, né? E tem os fármacos com ação antiandrogênica. A gente não tem as indicações clínicas? Pois bem, a gente tem os fármacos que são utilizados para essas condições, tá certo? Quais que são esses fármacos? Bom, eu tenho os fármacos com ação antiandrogênica, ou seja, antiandrogênio, tá? Inibidores da secreção de testosterona, qual que é o principal representante da classe? O Albarelix. O Albarelix, ele é utilizado principalmente para o câncer de próstata. Qual é a finalidade do Albarelix? Diminuir a ação da testosterona, a ação androgênica, por isso que chama de antiandrogênio. É o contrário dos anabolizantes, tá bom? Os inibidores da secreção de testosterona. Como é que o Albarelix, ele faz essa ação antiandrogênica? Ele é um análogo do GNRH. Por isso que eu falo, agora, se vocês lembram da fisiologia, fica fácil o entendimento. Se ele é um análogo do GNRH, o que vai fazer? Ele vai mimetizar o que o GNRH faz, né? Só que o produto final dele é a inibição do LH e a diminuição da secreção de testosterona. Por quê? Porque ele vai desregular o eixo, pelo feedback negativo, ele vai inibir a produção. Inicialmente, você pensa assim, mas não é um análogo de GNRH? Então, não vai fazer o que o GNRH faz? Mas o GNRH não estimula o hipotálamo a aumentar LH e FSH? Como é que ele está inibindo, né? Como é que é uma ação antiandrogênica? Exatamente pelo feedback negativo, tá? Qual que são os outros, né? As outras classes? Os antagonistas do receptor de androgênio, tá? Qual que é o principal representante, né? Flutamida, bigalutamida, nilutamida. O que eles fazem? O que o antagonista do receptor de androgênio faz? Ele bloqueia o receptor da testosterona, tá bom? O que acontece é que esse bloqueio vai estimular a produção de LH, entendeu? Por causa da desregulação do eixo. E aí, essa produção de LH vai estimular a produção
de mais testosterona. E aí, com o tempo, o que acontece com os bloqueadores de receptores de testosterona, como a glutamida? Perde o efeito, entendeu? Perde o efeito. Por quê? Porque ele aumenta a LH, aumenta a testosterona, e aí vai aumentando a testosterona, e como o antagonismo ele é competitivo, você aumenta a testosterona, desloca o fármaco, desloca o bloqueador, o bloqueio. Aí o que acontece? Eles são usados associados com um análogo de GnRH, para poder manter a inibição do LH, tá bom? Eles são indicados em que condições, né? Em câncer de próstata, que já estão em uma condição metastática, tá? Porque eles também bloqueiam as ações dos androgênios da suprarrenal. E, por fim, a gente tem os inibidores da 5-alfa-redutase, né? Por exemplo, a finasterida. Aí você lembra, o que a 5-alfa-redutase faz? Ela não metaboliza a testosterona em dihidrotestosterona e o outro lá, os dois metabólitos ativos, né? Então, o que ele faz para poder ter uma ação antiandrogênica? A finasterida bloqueia a 5-alfa-redutase e aí você tem o efeito antiandrogênico, bloqueia a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. E aí é indicado principalmente no tratamento da hiperplasia prostática benigna, tá bom? Bom, pessoal, é isso aqui, tá? Isso aqui você vai encontrar dentro da farmacologia do sistema reprodutor masculino. Se não tiver assim, vai estar farmacologia dos androgênios, farmacologia dos estrogênios, tá bom? Só que aí eu fiz um adicional na nossa aula, porque como aqui é farmacologia do sistema reprodutor masculino, tem uma outra parte que eu entendo que faz parte do reprodutor masculino, mas que você não vai encontrar no livro de farmacologia, no Goodman e no Gait, dentro do capítulo dos androgênios, tá bom? Você vai encontrar sobre os vasodilatadores inibidores da fosfatidilase 5, lá dentro da parte do cardiovascular, que inclusive eu já expliquei para vocês no terceiro semestre, né? Então, teve uma turma do passado que eles perguntaram muito sobre essa droga e, assim, que momento que a gente ia estudar sobre ele? Eu falei, não existe outro momento na frente, né? O momento seria nessa aula, eu decidi inserir esse adendo aqui para vocês, porque é bem simples de entender, né? Não é muito complexo, que é os vasodilatadores inibidores da fosfatiesterase 5, né? Comumente conhecido como Viagra, Azulzinho, eu só lembro desses dois nomes agora, né? Que é o sildenafil, ou tadalafila ou vardelafila, né? Como que acontece o mecanismo de ação desses fármacos, né? Do sildenafil. Vamos falar sobre sildenafil. O que acontece? Vou explicar o fisiológico para depois vocês entenderem a ação do fármaco, tá bom? Bom, quando você tem lá o processo de estimulação sexual, que existem vários tipos, né? Vocês sabem muito bem. Durante a estimulação sexual, o que acontece? As células do corpo cavernoso, elas começam a produzir óxido nítrico, tá? E a gente tem um relaxamento da musculatura que ela é mediada pelo óxido nítrico. Como que isso acontece? O óxido nítrico, ele converte uma enzima chamada de guanilato ciclase, tá? Ele converte ela da sua forma inativa para a sua forma ativa. A guanilato ciclase ativada converte outra enzima, que é chamada de GTP, em GMP cíclico, tá? E o GMP cíclico, por sua vez, vai fosforilar, vai formar um complexo com as quinases, né? Ativar as proteínas quinases, e essas proteínas quinase vai promover a desfosforilação da cadeia leve de miosina. Isso resulta em quê? A desfosforilação da cadeia leve de miosina? Na redução do cálcio.
E aí, quando você tem uma redução do cálcio, você tem um relaxamento do músculo liso, tá? E a ereção peniana, ela é resultado do relaxamento do músculo liso das células do corpo cavernoso, tá certo? Então, o que o sildenafil faz? Antes de falar do sildenafil, deixa eu explicar o que acontece aqui, bem aqui nessa parte do fisiológico. Se o GMP cíclico ficasse todo o tempo ativo, você teria uma condição de relaxamento constante. Imagina uma condição de relaxamento constante. O pênis ereto, ele não relaxa, ele só fica ereto. Imagina, como que seria isso? Pois então, isso não acontece. Você tem ali o ápice, né? Você tem a ereção peniana, e aí depois passa. Por que passa? Porque essa proteína que causa a ativação das quinases, o GMP cíclico, ele é metabolizado por qual enzima? A fosfodiesterase do tipo 5. Ele vem aqui, cliva o GMP cíclico, e GMP cíclico 5' que é a sua forma inativa, né? E aí você não tem a formação, a desfosforilação da cadeia leve de miosina, você aumenta o cálcio, ao invés de você ter um relaxamento, você tem uma contração. Então, você desfaz aquela condição de ereção peniana, tá bom? O que o sildenafil faz? Ele inibe essa fosfodiesterase, tá? Ele inibe essa fosfodiesterase. Quando ele inibe essa fosfodiesterase, ele aumenta o tempo de ativação do GMP cíclico, consequentemente, ele aumenta o tempo de ereção, entende? Ele aumenta a ereção peniana. Por isso que homens que já estão com um déficit de testosterona, já sentem que não tem mais tanto libido, eles lançam mão dessas drogas, né? Eles lançam mão dessas drogas para melhorar a sua performance sexual, tá bom? Só que não é uma droga igual a AS, que qualquer um pode tomar em qualquer momento, tanto que quiser, tá? Inclusive, tem algumas contraindicações. Por exemplo, pacientes que eles estejam, pacientes que já façam uso de nitratos orgânicos, vasodilatadores, eles têm que, e os inibidores de fosfodiesterase 5, que é o sildenafil, né? Eles são contraindicados. Por quê? Porque vocês estudaram também comigo lá no cardio, que a gente tem os vasodilatadores, os nitratos orgânicos, que eles atuam, né, na pressão cardíaca, reduzindo a pressão justamente pela vasodilatação mediada pelo óxido nítrico. Aí, se o paciente já faz uso de um nitrato orgânico e ele vai usar um sildenafil, você pode provocar uma depressão cardíaca, entendeu? E isso também pode acontecer em pacientes que já fazem uso de antagonistas dos receptores alfa-beta-adrenérgico. Por quê? É só pensar. O que o agonista alfa e um agonista beta faz? Ele causa o estímulo ali, né? Aumenta a pressão por aumentar o inotropismo, o cronotropismo cardíaco. O que o antagonista faz? Ele vai bloquear isso, né? Então, ele vai bloquear o antagonismo, ou ele vai bloquear o cronotropismo, vai diminuir a frequência, vai diminuir a força, vai diminuir a pressão. Aí, se o paciente já faz uso de um antagonista e ele usa um inibidor de fosfodiesterase, você também pode provocar uma depressão, tá bom? Cardíaca, tá? Então, são esses cuidados, tá bom? Efeitos colaterais, cefaleia, rubor, dispepsia, tá? Perda súbita da audição, distúrbios visuais, enfim, tá bom? É isso, pessoal. Ó, conclusão, tá? Conclusão da nossa aula. Os andrógenos, eles são hormônios esteroidais que exercem sua ação fisiológica por meio de ligação a receptores intracelulares, tá?
translocação até o núcleo e a alteração da transcrição gênica, tá? Alterações nos efeitos fisiológicos dos hormônios da reprodução podem envolver a ruptura do eixo, tá? Hipotálamo, hipófise e gônada. Diminuição da atividade dos hormônios gonadais nos tecidos alvos, que é exatamente por isso que a gente tem aqueles efeitos adversos, né? No uso dos anabolizantes, tá bom? E o que mais aqui? São os agentes farmacológicos atualmente disponíveis podem impedir a síntese de hormônios ativos, como, por exemplo, inibidores da 5-alfa-redutase, como é o caso da finasterida, né? Ou impedir os efeitos nos órgãos-alvos em nível do receptor, que são os antiandrogênios, né? Tanto os análogos do GnRH, como a Albarelix, né? Como também os bloqueadores dos receptores de testosterona, tá? Então, é isso. Ó, principais referências bibliográficas. Já falei para vocês do Hang, né? Falei para vocês do Rudman. E vocês ainda têm a opção do Katsundo, tá bom? E do Golan, tá? Caso não tenha o suficiente para todos. Professora. Oi. Eu fiquei com uma dúvida, só Pode uma falar. dúvida no deixa eu ver qual era o slide que a senhora estava mostrando ali quando não se deve usar esses vasos dilatadores. No anterior. Mais um, anterior. Esse aí, nesse caso de cima aí, vai meio que sobrecarregar, vai acontecer uma sobrecarga sobre o coração, por isso que ele não é indicado usar nesse caso, que eu não entendi muito bem. Que você está falando? Isso, por isso que não é indicado, por exemplo. Não é sobrecarga. Não é uma sobrecarga, é uma depressão. Tipo assim, você pode, porque ó, você pode diminuir muito a pressão. Nesse caso, entende? Dos pacientes que usam os nitratos orgânicos vasodilatadores e os inibidores da fosfodiesterase 5. E também os que usam os antagonistas dos receptores alfa e beta-adrenérgico. Não é que vai causar o infarto, ele vai causar uma redução da pressão. Entendeu? Agora eu entendi, professor. Agora eu entendi. É o oposto, então, no caso, a pressão fica muito diminuída. Exato, então. porque o sildenafil, ele causa uma vasodilatação. Só que ele não causa vasodilatação só nas células da musculatura e dos corpos cavernosos, entendeu? Ele também causa nos vasos. E aí é por agir nos vasos, que é o mesmo que os nitratos orgânicos fazem, os vasodilatadores nitratos orgânicos fazem, que eles podem diminuir a pressão e causar uma diminuição brusca, tá? A gente chama sinergismo. Você pode ter um sinergismo para vasodilatação. O sinergismo, que é onde você tem fármacos diferentes, atuando em vias diferentes, mas com o mesmo resultado. Que, nesse caso, é a vasodilatação. Entendeu? Nessa última frase que fala, professora, cuidado com os pacientes que usam antagonistas dos receptores alfa-adrenérgicos, no caso. Exatamente por conta disso, porque se eu uso um antagonista, eu vou estar inibindo essa contração do músculo liso, né? Diminuindo essa contração. É por causa disso, então, no caso. Aqui, exatamente. Aí você pensa assim, o que o antagonista dos receptores alfa e beta fazem? O que eles fazem? O alfa vai com a contração dos vasos e o beta é o aumento do pulmão, no caso. No coração, antagonista dos receptores alfa e beta. Se você não conseguir lembrar do antagonista, lembra o que um agonista alfa faz? O que um agonista alfa e um agonista beta faz? Você lembra? Como é, professora? Pode repetir, por favor? Você lembra o que um agonista alfa faz? Um agonista beta faz? No coração, no vaso? Você lembra?
O alfa, sim, o aumento de contração, aumento da frequência, Ok. a contração dos vasos, o aumento da pressão. Não é isso? Isso junto com o vasodilatador, você pode potencializar isso. Entendeu? Cortou, professora, não deu para entender. Oi? Cortou, professora, não deu para entender, senhora. Ficou mudo. Oi?